Muito boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para dar início ao encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Este grupo tem como objetivo realizar a leitura e reflexão desta obra maravilhosa. Está aqui, de Bert Hellinger. Recordo que durante a leitura vamos fazer pausas para responder a perguntas, para fazerem partilhas, considerações. Também podem escrever no chat ou levantar a mãozinha para colocar as perguntas diretamente. Recordo que este grupo de estudo teve a sua origem na visão do Hamilton, que convidou Alice, Satin, o Renato Bertato, o Osvaldo, o René Schubert, que está hoje aqui conosco, o Marcos Castro, e também na semana passada esteve o Mateus Santos. Desde já o meu obrigado a todos e o meu obrigado em especial ao René, que hoje nos vai acompanhar, pela sua disponibilidade e dedicação. Estes encontros são gravados e ficam disponíveis no canal do Hamilton, em princípio já na próxima semana. Esta noite temos a Cristiana, que vai fazer a leitura, e desde já passo a palavra ao René. Agradeço muito, Manuela, a sua introdução ao nosso grupo de estudos. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas a todos, e também vocês que depois vão nos assistir no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem escrever no chat do próprio YouTube, que essas dúvidas vão chegar a nós. A Milton encaminha isso para a Manuela, para mim, ou qualquer um dos participantes, para que a gente possa aprofundar isso aqui no grupo. Então, sem mais delongas, Cristiane, agradeço a possibilidade de você fazer a leitura hoje e pode iniciar, por favor. Ok. Com meus conhecimentos em dinâmica de grupo e minha recente exegese, acabei por me diferenciar de muitos irmãos da ordem. Porém, esse não foi o único fator a me excluir. Em 1968, o Conselho de Igrejas da África do Sul, South African Council of Churches, abreviado como SAC, fundado no mesmo ano, publicou uma mensagem ao povo da África do Sul. O texto havia sido assinado, entre outros, pelo arcebispo católico de Durban e seu colega anglicano da cidade do Cabo, bem como por 600 pastores. Nele, o sistema do apartheid era categoricamente condenado como inimigo do cristianismo. Por conseguinte, o primeiro-ministro Balthazar Johannes Vorster acusou os opositores eclesiásticos do apartheid de quererem perturbar a ordem de seu país sob o manto da religião. Anteriormente, ele já havia reagido com medidas drásticas a esses críticos eclesiásticos, a ação de que tornou a se servir nesse momento. Mesmo sacerdotes anglicanos eminentes foram banidos do país ou proibidos de entrar nele depois de viajarem para sua terra natal. Aproveitei a mensagem ao povo da África do Sul para observar que, no centro de nossa missão, brancos e negros não estavam autorizados a comer juntos. Em minha opinião, essa condição tinha de ser abolida o mais depressa possível. No entanto, a repercussão esperada não se concretizou. Ao contrário, não foram meus irmãos de cor que tiveram de mudar de lugar, e sim eu. A partir de então, a refeição me era servida em uma sala extra, exclusiva para mim, em um prédio do convento das freiras. Só poderia haver duas razões para isso. Ou a liderança da ordem não era uma grande opositora da segregação racial,
como a mensagem ao povo da África do Sul dera a entender, ou se temiam represálias por parte do governo. Entretanto, um ano mais tarde, ocorreria o escândalo definitivo. Na época, o padre Alphonse Strait era o bispo de nossa diocese, nascido em 1893, como primogênito de 9 filhos, de uma família simples de agricultores, na cidade de Unterfleischfeld, na Baixa Francônia, perto de Wilsburg. Desde pequeno, ajudara na propriedade rural dos pais. Viveu a Primeira Guerra Mundial em sua forma cruel, como soldado na França, e acabou sendo preso pelos ingleses. Na prisão, fez amizade com um teólogo protestante. Após muitas conversas sobre temas religiosos, convenceu-se a estudar teologia. Ingressou no seminário para a vocação tardia dos missionários de Mariannhill, em Heilingen, concluiu o ensino médio e iniciou seu noviciado. Em 1925, foi enviado para a África, a fim de continuar seus estudos e, após 4 anos, foi ordenado padre. Inicialmente, a ordem estabeleceu em Mariannhill, e em seguida no atual Zimbábue e nas proximidades de Botsuana. Em 1947, confiaram-lhe o cargo de superior provincial de Mariannhill em Natal. 3 anos depois, o Papa Pio XII nomeou o bispo de Mariannhill, uma missão de grande responsabilidade. O bispo Strait ocupava-se das doações para o financiamento das escolas católicas da diocese, frequentada por mais de 20 mil crianças. Isso representava mais de 1/5 de todas as crianças sul-africanas que frequentavam escolas católicas. Graças ao seu apoio à nova geração de padres e membros da ordem nativos, em pouco tempo sua diocese também registrou o maior número de sacerdotes sul-africanos. Desse modo, ele havia contribuído para a consolidação da Igreja Católica na África do Sul. Apesar da distinção de seu cargo, o bispo Strait continuou na ordem de Mariannhill. Era o que demonstrava em seu brasão. Nele se via um pelicano, símbolo cristão tanto da abnegação em geral quanto do sacrifício de Jesus Cristo em particular. No brasão também estavam representados um peixe e uma cesta com pães, como símbolos da Eucaristia e auxílio aos necessitados, bem como as letras MH para Mariannhill. O padre Strait tomara emprestado seu lema episcopal do 12º capítulo da 2ª epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Superimpendar pro animabus vestris, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas. Eu me sentia profundamente ligado ao bispo Strait, pois nele via não apenas um superior muito estimado, mas, sobretudo, um amigo paternal. Sua humildade e sua generosidade me lembravam pessoas que eu havia conhecido quando criança na colônia de operários de Lehman, onde viviam meus avós. A ele, tão pouco era aplicável a máxima nomen est homem, o homem é um presságio, pois o bispo Strait sempre escolhia o caminho da conciliação. Isso significava que, graças ao seu grande tato, mesmo nas situações mais difíceis, ele sabia encontrar uma solução aceitável para todos. Contudo, em meu caso, não teve sucesso. E o que aconteceu? Por 2 vezes, representei o bispo Strait em ocasiões oficiais, e ele se mostrou plenamente satisfeito. Em 1969, eu deveria até mesmo substituí-lo na Conferência Sul-Africana dos Bispos. No entanto, ele me chamou para uma conversa, ao final da qual me estendeu uma carta em que eu era acusado de heresia. Segundo o texto, eu estaria difundindo uma doutrina que se afastava dos dogmas da Igreja Católica Romana. O motivo eram minhas opiniões teológicas modernas, que eu também expressava nas aulas de religião no St. Francis College. Até hoje, não sei quem foi o autor da carta. O bispo Strait não o revelou para mim. A única coisa que eu podia saber era que a carta provinha da minha ordem. Diversas
poderiam ter sido as razões. Talvez a carta tivesse sido escrita por inveja, pois o bispo Straight pretendia fazer de mim seu sucessor. A melhor maneira de opor-se a isso seria comprometendo minha credibilidade. Outra explicação seria o fato de que na ordem temia-se despertar a ira do governo sul-africano, uma vez que minha rigorosa rejeição ao apartheid era conhecida. Também é concebível que, por essa razão, o governo já havia exercido algum tipo de pressão junto à ordem. Teriam utilizado a acusação de heresia como álibi para se oporem a mim. Mesmo tendo adotado a cidadania sul-africana e aprendido a língua dos Zulus, teria eu me tornado um cidadão plenamente reconhecido pelo governo do país? Certamente não. E me enviam, em primeiro lugar, apenas um missionário alemão, cuja permanência no país era tolerada com benevolência. Independentemente de quem tenha sido o autor da carta, o bispo Straight parecia perturbado, sobretudo em relação à minha pessoa. Pelo menos assim pareceu. Talvez eu estivesse prejudicando e ele só quisesse me proteger. De todo modo, pediu-me para tomar uma posição em relação à carta e aconselhou-me a ser mais cuidadoso no futuro. Classifiquei suas palavras como quebra de confiança. Senti-me ofendido e, ao mesmo tempo, fiquei triste e com raiva por justamente esse homem, a quem eu era tão afeiçoado, duvidar de mim e não me defender. Afinal, eu não tinha feito nada de errado e sempre fora um fiel servidor da igreja. Espontaneamente, eu disse na época para o bispo Straight: se não posso ter sua confiança nesse sentido, então também não posso representá-lo na Conferência dos Bispos. E tampouco posso continuar a exercer meus cargos. Renuncio a todos eles como efeito imediato. O bispo Straight não estava esperando por essa reação. Tentou me acalmar, mas não me deixei dissuadir de minha decisão. Nos dias seguintes, ele ainda me procurou 2 vezes para tentar fazer com que eu mudasse de ideia. Foi em vão. Sinto confiança quando renuncio ao controle. Com confiança, deixo algo meu para outra pessoa. Ela o aceita, porém à sua maneira especial. Não posso intervir enquanto confio. Tenho de me adaptar. Assim que começo a duvidar e a tomar providências para que ocorra algo além do que eu havia imaginado, assumo eu mesmo o controle e a confiança cessa. Aquele ou aquilo em que antes eu havia confiado acaba por afastar-se de mim. Contudo, às vezes tenho de assumir as rédeas da situação, por exemplo, quando alguém em quem confiei assume as rédeas do que lhe confiei, como se a situação lhe pertencesse, e assim ele pudesse me controlar e me subordinar, em vez de, em concordância comigo, confiar naquilo que é comum a nós dois. Portanto, assim como eu, ele também terá de renunciar ao controle e confiar em algo superior a nós. Então, minha confiança se revelará justificada. Ela vai crescer, aprofundar-se e unir-nos em uma missão comum, em um objetivo comum, conectando-nos com humildade a algo que também nos unirá a muitas pessoas em favor do progresso delas. Essa confiança será recompensada. No entanto, naquilo que faço e no que me é dado como tarefa, eu mesmo também tenho de confiar na liderança de algo oculto que me engaja em prol dos outros e de algo que me é superior. Por isso, muitas vezes tenho de ficar em silêncio, ouvir interiormente, esperar por um estímulo que, por assim dizer, chegue até mim vindo de fora. Preciso ser conduzido e carregado por ele em uma direção que talvez me cause medo, pois temo que supere minhas forças, meu conhecimento e a percepção adquirida até o momento. Essa é a autêntica confiança, abrangente e verdadeiramente humilde, nunca é frustrada. Eu sabia que, graças à minha decisão, minha vida mudaria radicalmente. Podia dar por perdido o meu projeto de ficar até o fim da vida na África do Sul. Assim, não demorou muito para que a ordem na Alemanha soubesse dos acontecimentos.
Mandaram-me de volta a Wilsburg. Entretanto, meus superiores na Alemanha ficaram muito felizes com o decurso dos acontecimentos, pois fazia tempo que insistiam para que eu assumisse o seminário dos missionários de Mariannhill em Wilsburg. Contudo, até então, isso não tinha dado certo devido à minha recusa em sair da África do Sul e abandonar as pessoas que confiavam em mim e me amavam. Quem falaria por elas? Obviamente, não foi fácil para mim despedir-me do país que eu tanto amava e no qual me sentia tão bem. Esse país tinha me marcado, contribuído para meu amadurecimento e me ensinado muitas coisas. Porém, sempre que eu percebia que algo não estava avançando em minha vida, acabava tomando um caminho diferente, renunciando ao antigo e iniciando algo novo, sem olhar para trás com tristeza. É difícil renunciar, dizem. No entanto, a renúncia também liberta. É difícil quando se olha para trás, pois nesse caso parece uma perda, sobretudo quando se é obrigado a renunciar. Porém, quando nos dedicamos a uma tarefa importante para nós, quando queremos alcançar um objetivo relevante, renunciamos a muitas coisas que impedem essa realização. Nesse sentido, a renúncia é o preço do ganho. Mais uma coisa, crescemos quando renunciamos, e por mais estranho que possa parecer, nossa alma ganha relevância. Quem não renunciou pode muito pouco e, em muitos aspectos, permanece uma criança. Também há uma renúncia de tipo especial que antecede a compreensão e a ação extraordinária. Essa renúncia é como uma iniciação em algo mais abrangente, algo profundo e reparador. A ela pertencem, por exemplo, a renúncia do saber curioso, a superação do conhecido e desejado até então, o ingresso da noite do espírito e do querer, da espera por um movimento que não é intencional e deixou para trás todo o temor e todo o cálculo. Sem resistir, somos conduzidos nesse movimento em que a liberdade se transformou em devoção. Essa renúncia nos purifica e se apropria de nós se apropria de nós para algo que gera paz, além de nosso querer e de nosso poder, de maneira involuntária, mas eficaz, imperceptível e permanente. Obrigada, Retorno Cris. a... Ok. Vou dar uma pequena pausa. Lindo isso, né? Belíssimo, belíssimo. Aliás, a gente acabou de ver aqui, de forma muito clara, a questão da ordem, da hierarquia, Uhum, que muitas vezes nós vivemos dentro de empresas, né? Ou, uhum. de repente, dentro de uma ordem religiosa. Né? O Bert Hellinger aqui ele está falando de uma ordem multifacetada, né? Que tinha várias camadas. Quem já trabalhou aqui numa organização católica sabe que ela tem várias camadas, né? E aqui Hellinger deixa claro, né, da questão da confiança e a questão do controle. Confiar em algo maior e, às vezes, eu ter que me retirar porque eu percebo que não há mais confiança no meu trabalho ou na forma como eu sigo esse trabalho. Ou talvez porque se eu insistir, eu caia perigosamente no lugar de um sacrifício, né? Como é muito comum, né? Os bodes expiatórios, né? Dentro de empresas, dentro de ordens, né? Eles são necessários para o equilíbrio, né? Mas logicamente eles não resolvem, eles não são uma solução. E às vezes o fato de eu conseguir me retirar, de eu abdicar, abre o caminho para o novo, tanto do lugar que eu deixo, quanto para o lugar onde eu vou. E lendo, conforme a Cristiane estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o meu professor, o Peter Spelter, e a época em que eu
eu estava estudando as constelações, eu estava muito forte dentro da Escola Brasileira de Psicanálise, e isso causava, logicamente, conflitos entre a postura analítica e uma postura, por assim dizer, fenomenológica, né? E, logicamente, posturas totalmente diferentes. E o Peter percebia que muitas vezes eu tentava entrar com o saber analítico no campo, né? E aí ele falou, para você entrar no campo, você tem que renunciar a todo o teu saber, inclusive sobre as constelações. E isso foi um treino repetido, né? Que eu via que ele fazia, ele e a Tsuyuko faziam isso, né? Nas meditações iniciais, nos workshops, nas visualizações, quer dizer, existia uma preparação para aquele campo, não se entrava de qualquer jeito naquele campo, havia um grande respeito, um grande cuidado com ele, né? E aprender a abdicar, a renunciar, a palavra aqui é renunciar, né? Essa teoria talvez seja uma chave para aquilo que o Bert Hellinger falava, né? Sem julgamento, sem intenção, sem medo, sem amor, né? Então uma meditação, é uma postura. Hannah Arendt, ela tem uma frase que diz: onde se vê muito sucesso, há muitas renúncias. E geralmente quem vê o sucesso às vezes não enxerga as renúncias daquele sucesso. O Bert Hellinger, desde o começo desse livro, ele está trazendo vários cenários. Aqui ele trouxe o cenário de uma ordem que o recebeu muito bem, onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, mas onde também haviam questões de exclusão acontecendo. Eu não estou falando da ordem, estou falando da África do Sul, né? De toda a questão do apartheid, né? Então, novamente, ele está falando da dinâmica de exclusão, a dinâmica de inclusão, talvez a postura de inclusão, de integração, e, ao mesmo tempo, um Estado que fala, não será assim aqui. E quem não respeitar isso assim, corre risco. Talvez a ordem tenha protegido Bert Hellinger. Talvez ela tenha se protegido. Ou talvez nós não saibamos da missa à metade, né? Porque aí a gente sabe que a organização, né, uma organização católica que está num país estrangeiro, ela precisa também seguir aquela ordem estabelecida, né? E não é simplesmente um sim ou um não. Existem muitas camadas, muitas superfícies aí, né? Então, aqui a gente tem nessa leitura claramente a questão do observar a ordem, respeitar a ordem, saber como adentrar nela e como se retirar dela, né? E quando Hellinger fala de se retirar, ele não está se retirando como católico, né? Como padre, como missionário. Ele está se retirando daquele lugar que ele ocupava, né? Isso muitas vezes a gente também observa dentro da pedagogia sistêmica, né? E a gente não pode esquecer que Hellinger aqui na África do Sul ele também tinha um trabalho, né, com educação, né? Ele era diretor de uma escola, ou seja, toda uma questão política, toda uma questão sociocultural interferindo em outras áreas, como áreas religiosas, espirituais, sociais. E no final, Albert Hellinger coloca que sim, foi difícil, porque eu tive que deixar, né, e talvez aí uma frase muito comum aos padres, né, eu tive que deixar as ovelhas, né, e eu às vezes era a voz dessas ovelhas, né, mas ao mesmo tempo ele confiou na ordem, né, ok, vocês querem que seja assim, eu não vou fazer um movimento contrário a isso, eu não vou resistir a isso, eu me retiro, né? E logicamente a gente sabe o quanto isso é profundo, o quanto isso nos exige, né? Como pessoas, às vezes o máximo. Pô, dediquei tanto tempo, dediquei tantas coisas para alcançar esse cargo e agora vem esse tá. Ou mesmo em relacionamentos, pô, mas foi tanto tempo, tal. As coisas têm o seu tempo e a renúncia está em quase todas elas.
né? E aqui Bert Hellinger está falando da possibilidade de olhar a renúncia como uma oportunidade e não como uma vilã, né? Às vezes a renúncia ela vem como respeito à ordem. Eu respeito essa ordem, eu sigo essa ordem, né? Uma postura que muitas vezes também abordamos na questão das constelações, né? Estamos lá a serviço do campo, de algo muito maior. Por isso que nós não achamos ele bonito ou feio, bom ou ruim, certo ou errado. Nós tentamos, nos abrimos para aquilo que se mostra como se mostra. E essa postura talvez permita com que nosso cliente também olhe para aquilo que atua e aquilo que se mostra. Essa foi a forma como essa leitura, né, da Cristiane me tocou nesse parágrafo, né, principalmente a parte de crescemos quando renunciamos. Achei muito bonito isso, né? Muito terapêutico isso, e também, eu sei, muito doloroso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, né, em relação a essa leitura, em relação a essas pontuações que foram feitas? Sim, sim, tem a Cristiana com a mão levantada. O João também está com a mão levantada. Cristiane, por favor, Posso falar? comece. Sim, por favor, depois a gente segue para o João. Tá ok. Renê, aqui também a gente já começa a perceber, e me corrija se eu estiver errada, ele já começando a viver a questão da boa e da má consciência nas decisões, né? Talvez ainda sem aquele se dar conta, mas já vivendo isso quando ele caminhou para a renúncia. E aí também uma coisa linda que caminha também para aquilo que a Sophie Hellinger sempre nos diz, né? Na nossa primeira aula na pós, eu me lembro bem que ela disse assim: bem-vindos a um caminho de liberdade, mas essa é uma outra liberdade. E aí, quando eu fiquei lendo aqui, a gente estava lendo, eu fiquei me lembrando dela dizendo isso. E o que Hellinger fez nessa renúncia foi ir para essa outra liberdade, né? É uma liberdade de tomada de decisões, onde ele começou a vivenciar tudo aquilo que ele viveu para chegar onde ele chegou, né? Então, assim, muito lindo isso aqui. Sim, sim. E, assim, até lembrando, você fez um apontamento legal, a Milton recentemente postou no nosso grupo lá de estudos de direito sistêmico um texto sobre boa e má consciência. Uhum. Nós sempre voltamos a essa temática, porque é uma temática muito importante, né? Hellinger traz muito, né? Meu pertencer e o preço Sim. do meu pertencimento ao sistema. Exatamente. Né? Exatamente. Até o meu tema do meu trabalho final também foi sobre a má consciência. E é muito bonito, porque a gente já começa a ver aqui que isso tudo já existia sem ainda aquele se dar conta que ele vai ter lá na frente, né? É interessante observar nas ordens do amor, quando Hellinger, tanto na simetria oculta do amor quanto nas ordens do amor, o Hellinger ele se refere à família, ao núcleo familiar, como clã. Né? E ele usa uma palavra em alemão que é uma palavra muito específica, né? Que é Klippe, né? E não é comum você usar esse nome Klippe, né? Porque é aquela coisa, naquele lugar eu estou em transe. E isso a gente encontra também no Velho Testamento, né? A definição de clãs, não só de família, mas de grupos dentro de grupos. Né? Ou seja, já havia aí dentro da própria religião, dentro dos próprios estudos teológicos, essa coisa de... e aí entra, em alemão a gente fala de guten e schlechten Gewissen, né? Sim, entraria na consciência, mas entraria também na questão de consciência pesada e consciência leve. Leve, isso. Né? Isso vem da religião, e o Bert ele agora está tecendo como ele sentiu na carne isso, né? Como também Sim. para poder desenvolver o seu trabalho, talvez ele teve que aceitar a má consciência ou permitir que ela atuasse, não no sentido de ir contra a ordem,
mas de renunciar ao lugar que ele tinha, de pertencimento. Sim, sim. E isso na verdade, acontece muito, sim, nesses locais. Eu faço parte de uma ordem aqui no Rio, né, uma ordem espiritualista, e é exatamente isso que você está falando, são os clãs, que são grupos dentro de grupos, e a gente muitas vezes precisa fazer esse tipo de escolha, porque ou nós nos adaptamos a tudo aquilo que se mostra, para que a gente possa continuar pertencendo a esse lugar, onde a gente está ali doando e trabalhando para nós e para o outro, ou a gente precisa fazer essa renúncia para ir em busca do nosso outro lugar, né. Então é exatamente isso aí que você está dizendo. Existe uma passagem muito bonita, não sei qual de vocês já leu esse livro, de Hermann Hesse, chamado Siddhartha, né, que conta uma outra versão aí de Siddhartha Gautama, mas ela conta a versão de uma pessoa que conhece Siddhartha, conhece o Buda, mas ela fala, não, eu vou fazer o meu caminho, né? Então, e o preço que paga, né? E Aham. não um livro no sentido de, olha só, esse cara se deu mal e tal. Não, ok, eu sei o preço e eu vou pagar por esse preço. Isso é respeito, né? Que é Que essa é outra exatamente. liberdade, né. E é a forma como o Bert Hellinger está falando aqui, né? É. Quer dizer, ele tinha enorme respeito por essa pessoa, né? E ele não vai contra os trais. Ele apenas fala, ok, existe aqui uma quebra de confiança, eu não vou brigar por isso, eu não vou bater boca, eu estou me Aham, retirando. Né? aham. E automaticamente também eu não estou curioso para saber quem escreveu essa carta, por que vocês estão fazendo isso comigo? Quer dizer, ele não entrou no lugar da vítima, né? Porque eu estou há tanto tempo aqui. Tá bom, eu me retiro. E aquela coisa, ele percebe que a ordem dele lá de Würzburg queria, faz tempo que ele voltasse para lá, né? Que é a ordem de Mariannhill, onde ele estudou, né? E foi dessa ordem que ele foi depois para a África do Sul. Que é Então a o gente vê. imperfeito, né, Renê? Que é o texto lá do imperfeito do pensamento sem caminho. Eu até termino o meu trabalho com esse texto, que é a imperfeição que nos empurra para adiante, né. Perfeição, a incerteza, o torto. Aham. E exatamente eu reconhecer tal como é. Né? Não é eu Uhum. consertar o torto. Né? E aí eu lembro mais uma vez de uma passagem do Peter Spelter, né? Que talvez vocês já tenham vivenciado isso, né? De ver uma constelação e falar, nossa, que coisa linda, né? Vou bater palma. E ele Aham. olhava assim, ele falava, pô, gente, não é nem para bater palma, nem para não é nem para fazer festa, também não é para chorar. É do jeito que é. É. Né? Deixa aquilo atuar em você. Né? Logicamente que internamente a gente às vezes, que legal. Mas aí a gente vai trabalhando esse aspecto infantil em nós, que É. logicamente não vai deixar de existir de uma hora para outra, na verdade ele vai ser transformado, ele vai ser trabalhado. Né? Mas essa colocação do imperfeito é isso. Né? O imperfeito ele está sempre em movimento e Uhum, respeitando a ordem. Né? E é uhum. claro isso aqui no texto. O Hellinger coloca, ele em nenhum momento ele critica ou ele desdenha a ordem religiosa a qual ele pertence. Ó, isso aqui não sei de onde veio, isso é maior que eu, e eu percebi que se eu permanecer do jeito que eu estou, trabalho não vai acontecer, então eu me retiro. Né? E me retiro com respeito. Né? Isso às vezes é muito difícil da gente fazer na empresa, né? Porque a gente guarda mágoa, a gente guarda uma indignação, a gente fala quem que foi esse invejoso que fez isso comigo, e aí querendo ou não, às vezes eu desrespeito a ordem, desrespeito a empresa, desrespeito a mim mesmo, em todo o trajeto que eu fiz dentro da empresa, dentro daquela carreira profissional. Né? E a gente percebe aqui pelo relato do Bert Hellinger que isso não foi algo pessoal. Né? Você participando dentro de uma organização, você é uma peça. E essa peça, às vezes, ela é movimentada. Né? É difícil para a gente aceitar isso.
né? Porque a gente tende a ter o controle. Não, eu não sou nenhuma peça. Imagina, eu vou fazer o que eu quero. Não é bem assim. Né? Você está dentro de uma ordem, existe uma hierarquia e existem, às vezes, ditames que vêm de esferas que você não tem acesso. Né? E aqui o Hellinger deixa claro, seja humilde. Né? Aqui eu sou pequeno e aqui eu me recolho ao meu lugar de pequeno. E isso mantém a minha força, o meu aprendizado, a minha transformação comigo. E eu deixo que a ordem siga com a força, com o caminho que ela tem para si própria. Mas eu acho importante essa colocação, sim, Cris, da boa e da má consciência. Podemos passar para o João, ou você gostaria de aprofundar ainda algum ponto nesse sentido? Tá ótimo, obrigada. Obrigado, Cris. Por favor, João. Só um breve comentário, é que me impressiona a clareza do Bert Hellinger e também a decisão firme na hora certa, sem protelar, sem deixar para depois, porque eu tenho esse problema, então isso me chama muita atenção. Em vários momentos na vida dele, e aqui já ficou presente isso, já teve presente, decidiu e tomou a decisão, e fez na hora. Não ficou deixando, vamos ver se as coisas se ajeitam. Não, de forma nenhuma. Isso me impressiona nele. É impressionante, né, João? A gente observa, ele vem contando desde do período dele como soldado, né? Então. E aí a gente percebe exatamente o quanto isso vai amadurecendo, o quanto isso vai aprofundando, né? Porque aqui a gente já está falando de um Hellinger com seus 40 anos, mais ou menos, né? Nesse trecho aqui. Né? Ele passou muito tempo lá na África do Sul, junto aos Zulus. Né? Então, esse problema que você falou que você tem, e que só você tem, você, a torcida do Flamengo, né? Que todos nós carregamos, de certa forma. Né? Mas o Bert Hellinger foi selecionando aqui, talvez, esses pontos onde ele percebeu o crescimento dele. E é engraçado quando a gente olha a nossa vida em retrospecto, muitas vezes é nesses momentos que a gente acha que a gente perdeu que, na verdade, foi um recolhimento necessário. Eu não perdi a guerra, eu fugi da batalha, né? Porque haverão outras batalhas a serem pensadas, lutadas, né? Não no sentido bélico, mas no sentido de força aqui, de energia. Né? Então, sim, eu concordo com você, uma grande sabedoria, e, ao mesmo tempo, Bert Hellinger deixa claro quanto ele já passou aqui. Né? E os nossos colegas europeus que estão presentes no grupo sabem disso também. Né? A Europa, eu não estou falando menos do Brasil aqui, tá? Mas nesse sentido bélico. Né? O quanto isso marcou o povo europeu, inclusive no sentido introspectivo, reflexivo. Né? Quando se fala de guerra lá, isso é ouvido de uma forma. Quando se fala de guerra aqui, isso é ouvido de outro lugar. Né? Então, aqui a gente também está falando da maturidade de povos. Eu não estou falando que somos imaturos, mas nós não temos este percurso. Nós temos outro. Inclusive, nós temos que olhar para ele, que é o percurso da colonização, que é o percurso da escravidão, que é o percurso do não reconhecimento, ou talvez desrespeito do povo original desta terra. Quer dizer, a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui também, né? Mas é interessante como isso vai nos formando, né? Posso te dizer que a cada constelação vivenciada, uma camada que eu achava que eu tinha visto aparece novamente de uma outra forma. E aí, talvez isso que a Cristiane falou, imperfeito. Né? Então, vamos manter esse nosso lugar de imperfeitos, né? E permitir, às vezes, essa retirada. Talvez isso vá nos trazendo esta sabedoria, né? Não olhar a renúncia, talvez, como bom ou ruim, às vezes necessária,
E concordo com você, Bert Hellinger soube sublinhar bem na autobiografia dele as renúncias que foram necessárias para que nós pudéssemos ter esse professor, para que nós pudéssemos ter esse mestre que, de forma abnegada, né, a palavra que o Hamilton usa, nos ensinou até o último momento, né? E a gente às vezes falava isso, né? O Marcos está aqui, não, o Marcos já saiu. Às vezes eu falava isso com o Marcos, junto com a Renata e tal. Podia falar, ó, gente, já deu, meu, rodei o mundo aqui, publiquei os livros, segue aí que, né, já fiz minha parte. Mas não, o cara me faz um vídeo e fala, eu tô aprendendo tanto com a minha esposa, quer dizer, continua o movimento dele. Exatamente. Mas, João, você gostaria de aprofundar mais um pouco? Desculpa, eu te cortei também. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação até aqui? Eu não vejo mais ninguém. Ok, eu acho que a gente pode continuar mais um pouco, né, Cris? A gente vai começar um novo capítulo agora, na página 80. Para mim é 79. Capítulo Okay, 5. Ok. Retorno à Alemanha e saída da ordem. Podemos? Sim, por favor. Ao final de 1969, voltei para a Ordem dos Missionários de Mariannhill, na Alemanha. Às vezes a vida é realmente louca. Eu tinha acabado de ser difamado como herege na África do Sul e estava me tornando reitor do seminário da minha ordem em Wurzburg. Uma tarefa que cumpri com toda lealdade à igreja, embora minha postura tivesse mudado. A razão para tanto era minha experiência com a dinâmica de grupo. Na época, os padres tinham uma posição privilegiada e distante da realidade. Eram os pastores e os fiéis eram as ovelhas. Também na igreja se estava à frente da comunidade. O lugar do padre era alguns degraus acima, no altar e no púlpito. Era visto em posição superior. Algo bem diferente do que ocorre na dinâmica de grupo, na qual praticamente se atua no mesmo nível dos participantes, e se é um entre muitos. Porém, embora haja uma dependência em relação ao grupo e a sensação de estar ligado a ele, é possível exercer alguma influência e preservar a liberdade da própria decisão. Essa experiência me permitiu crescer interiormente. Certa noite, durante uma viagem, desembarcamos para procurar um lugar onde pernoitar e descansar após a longa jornada. Ficamos felizes por poder desembarcar e ser acolhidos. Alguns também apeiam de um corcel alto e retornam à terra. Isso porque no corcel alto não se consegue cavalgar por muito tempo. Quem torna a colocar os pés no chão sente-se seguro, finalmente embaixo. Portanto, desce de um lugar alto, vai para onde depende dos outros e é recebido por eles. Após a descida, sente-se melhor, pois apenas embaixo, depois de descer, é que se sente humano, um ser humano como todos os outros. Por isso, quando tem de descer, muitos se sentem aliviados. A descida lhes permite seguir em frente, começar algo novo e ligar-se a muitas pessoas de uma maneira diferente e mais humana. No que diz respeito ao aspecto humano, a descida é esperada para que o homem volte a se sentir como tal entre iguais. Novos relacionamentos, novas ações e novos amores tornam-se possíveis. A verdadeira descida é aquela do eu, daquilo que delimitou um em relação ao outro e os separou. Somente essa descida faz o indivíduo avançar em termos de humanidade. A dinâmica de grupo também desempenhava um papel importante em minha relação com os estudantes. Certa vez, um dos padres em formação me perguntou, talvez de brincadeira, mas também para me testar, se mulheres poderiam ser recebidas nos quartos. Naqueles tempos, isso era totalmente inconcebível de maneira geral. Respondi que eu autorizaria sem nenhuma dúvida, desde que os outros seminaristas estivessem de acordo.
Obviamente, logo o assunto foi dado por encerrado. Nesse caso, o processo que utilizei da dinâmica de grupo foi transferir ao grupo a responsabilidade pela decisão. Porém, os estudantes também entenderam de imediato que não conseguiriam me colocar em maus lençóis. Eu agia exatamente do mesmo modo em relação a certas instruções recebidas de meus superiores em Roma, a serem transmitidas a meus alunos. Sempre os exortava a manifestarem os próprios desejos, pois havia entendido quais eram os mecanismos pelos quais a própria responsabilidade deveria ser transferida aos outros. Nunca apareceu alguém de Roma, e assim tampouco ficaram sabendo das instruções. Cerca de 2 meses após meu retorno à Alemanha, o professor Adolf Martin Daumling, catedrático de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Bonn e fundador da dinâmica de grupo na Alemanha, deu uma palestra em Wilsburg. Obviamente, estive entre os ouvintes e me apresentei a ele. Na época, eu era um dos poucos no país a conhecer a dinâmica de grupo. O professor Dowling me convidou no mesmo instante para ser eu assistente em um de seus seminários em Bonn. Esse seria o início de minha carreira como um dos líderes da dinâmica de grupo na Alemanha. Passei a ministrar cursos e me tornei instrutor no Círculo Alemão de Dinâmica de Grupo e Psicoterapia de Grupo, DAG. Assim, garanti minha própria fonte de renda independente da ordem. Contudo, sentia que ainda me faltava alguma coisa. Com a autorização da ordem, passei a assistir às aulas de psicologia da Universidade de Duisburg e comecei a fazer psicanálise, visando a uma formação ulterior nessa área. Em meu íntimo, eu estava me distanciando cada vez mais da ordem. Justamente para a igreja e, portanto, para a ordem, os ideais costumavam ser mais importantes do que o ser humano. Com esse conflito interior, fui ao primeiro congresso de dinâmica de grupo em Colônia, onde conheci Ruth Kohn, fundadora da Interação Centrada no Tema, TCI. Esse método terapêutico pedagógico do trabalho em grupo se baseia na ideia de um aprendizado durante a vida e de possibilidades de desenvolvimento psíquico. Segundo a abordagem, quando se está centrado, reconhece intuitivamente o que deve ser feito no momento presente. Ruth Kohn, nascida em 1912 em Berlim, provinha de uma família judia assimilada e emigrou em 1933 para a Suíça. Em Zurique, estudou psicologia, pedagogia, teologia, literatura e filosofia. Em 41, mudou-se para os Estados Unidos, onde passou a se dedicar cada vez mais à terapia experiencial. Algum tempo depois do congresso em Colônia, quando Ruth Kohn ofereceu pela primeira vez um curso na Alemanha, obviamente não deixei de participar. Nessa ocasião, ela contou que tinha feito um curso de formação em Gestalt terapia com Fritz Perls, 1893-1970, que por ser judeu como ela, em 1933 havia fugido de Berlim por causa dos nazistas. Na época, ainda não se tinha ouvido falar desse método na Alemanha. Seu objetivo é conscientizar-se dos próprios sentimentos e comportamentos atuais, bem como do contato consigo mesmo e com o seu ambiente. Um meio para alcançá-lo é a chamada cadeira quente. Quem nela se senta tem de responder às perguntas do terapeuta com a verdade. Ruth Kohn perguntou quem em nosso curso gostaria de se sentar na cadeira quente. Candidatei-me espontaneamente. Enquanto Ruth Kohn trabalhava comigo, vi de repente outro futuro à minha frente, um futuro sem a ordem. A frase fundamental ao final dessa sessão dizia o seguinte: eu vou. Em seguida, tive de me dirigir a cada participante e repetir essa frase. Foi uma experiência incrível. De repente, ficou absolutamente claro para mim, minha saída da ordem era previsível. Estava na hora de eu me ocupar da saída de minha situação atual. A saída conduz de uma passagem estreita para uma área ampla. Torna-se necessária quando algo bloqueia nosso percurso e nós, para sobreviver e recuperar nossa liberdade, temos de buscar um novo caminho. Porém, fazemos isso mais de maneira secreta e estratégica do que com violência,
pois essas saídas desafiam as forças restritivas a resistir. Por exemplo, aguardamos o momento oportuno e as circunstâncias favoráveis. Também esperamos que as forças restritivas vão longe demais e acabem se enfraquecendo e perdendo a disposição para se oporem a nós. De repente, já não estamos disponíveis. Orientamo-nos de outra maneira e adquirimos segurança e apoio em outro lugar. Encontramo-nos tão distantes das forças restritivas que elas já não podem nos alcançar. A saída começa na mente. Inicia-se com a decisão de estar para trás algo antigo, que nos mantinha presos e ainda nos fazia esperar alguma segurança, e de nos reorientar para outro lugar e começar algo novo. Em seguida, cabe-nos ponderar sobre os diferentes caminhos que temos à disposição, comparando-os uns com os outros, e escolher o que nos oferece mais perspectivas. Esse é o segundo passo a ser levado em conta após a decisão. Posteriormente, vem o planejamento cuidadoso de como esse objetivo será alcançado, sem que haja muitas resistências a serem superadas. Os passos já estão determinados e iniciados, sem que o anunciemos. Estamos no caminho, sem sermos notados. Enquanto os outros ainda acham que podem dispor de nós, já escapamos deles. Somente quando já estamos longe é que eles reconhecem que perderam seu poder. Como garantimos nossa saída? Sem fazer alarde dela, ou seja, sem um sentimento de triunfo ou de superioridade. Estamos em outro lugar, independentes e livres. No Obrigado, Cris. entanto, ok. Alguns apontamentos da leitura da Cristiane até aqui. A questão da dinâmica de grupo, ela já era também ensinada dentro das ordens, né, religiosas. Alguns grupos, e agora eu me esqueço de quais, os anglicanos. Os anglicanos já aplicavam dinâmicas de grupo, e Bert Hellinger, quando esteve na África do Sul, ele também teve muita experiência aí com a filosofia Zulu, né, Ubuntu, né, essa coisa de círculos, né, e aí talvez vocês façam uma relação aí com os nossos workshops, né, onde estamos todos em círculos e todos nos vemos na mesma altura. Existe apenas uma diferenciação, talvez, do facilitador para os demais, porque o facilitador está ao lado dessa cadeira quente, né? A cadeira quente ou então do banco ejetor, né? Alguns terapeutas alemães chamam isso de banco ejetor, porque dependendo de como for, você sai pulando de lá, muito rápido, né? Porque é perigoso aquele tempo. É interessante que ele fala da terapia centrada, né, na pessoa, né, e a terapia centrada na pessoa também centrada no presente, né, que aí ele vai juntando teorias, pontos de vista, né, ele não esmiuçou ainda, né, mas então ele começa a acompanhar como aluno ouvinte dentro da faculdade de psicologia, e ele começa a ser analisado, né? Quando ele fala de psicanálise aqui no contexto do alemão, ele começa a frequentar um psicanalista, né? Então, fazendo aulas como ouvinte numa universidade de psicologia, ele também vai fazendo sua análise pessoal. E é muito interessante quando ele fala da Gestalt terapia, porque a Gestalt terapia ela tem uma forte influência sobre a constelação familiar, principalmente quando a gente fala da teoria de figura e fundo, né? Muitas vezes, quando um cliente nos traz a sua queixa, nos traz o seu tema, ele traz uma figura. Muitas vezes ele não enxerga o fundo. Às vezes, numa constelação, o que acontece é isso aqui. E o cliente fala, eu nem lembro qual era o tema que eu trouxe. Porque esse fundo, ele vem com uma força muito grande. E outras vezes vem aquela coisa, agora eu entendi, né? Porque essas imagens elas não estão separadas, mas elas fazem contextos diferentes. Então, uma figura fundo muito comum, por exemplo, é eu sou filho do papai e da mamãe.
Só que papai e mamãe são filhos do vovô e da vovó. E assim a gente vai voltando vários contextos. Muitas vezes numa constelação familiar a gente tem claro esses contextos. A gente tem claro as épocas que marcaram esses contextos. Então, figura e fundo começam a ser dialetizadas. Ou seja, elas param de ser algo estanque. Ah, meu papai era mau, ele era muito rígido, ele era de cara fechada, ranzinza, tal. E aí, quando eu começo a observar o fundo de onde veio meu pai, eu começo a entender certas atitudes dele, certos comportamentos dele, né? Eu começo a olhar para ele como um adulto, não só como uma criança. Então, a Gestalt terapia ela traz muito esses contextos, figura e fundo, né? Todos nós temos a tendência de observar o todo, né? E é exatamente isso que às vezes me incomoda no trabalho online, né? Porque o todo é esse quadradinho aqui que eu estou vendo vocês, né? Então eu não consigo capturar vocês por inteiro, mas partes de vocês, né? Não uma crítica a vocês, né? Mas é aquela coisa, eu preciso me adaptar a isso, porque isso é diferente de um trabalho onde eu tenho o todo. Na verdade, a gente nunca tem o todo, né? A nossa própria comunicação, ela tem suas falhas, elas têm seus ruídos, né? Mas a partir do momento que eu me concentro na figura e sei que existe um fundo, eu não me apresso a tomar decisões. E eu também não me apresso a ser curioso. Eu sei que o contexto está lá. E às vezes o cliente não me falou. E aí eu aponto, né? Conhecendo as ordens do amor. E aí o cliente fala, nossa, mas como você sabia disso? Não, a gente não sabia disso. Estava lá no contexto da família. Estava lá nos antepassados. Isso só precisava ser trazido para a figura. Do fundo para a figura. Isso também é uma metáfora que a gente usa no psicodrama. Você muitas vezes mantém seus dramas na plateia. E às vezes eles são necessários no palco. E quando o drama está no palco, como espetáculo, ele transforma. E aqui a gente vai vendo como o Bert vai trazendo suas referências terapêuticas, né? Para quem fala que a constelação familiar não tem base científica, tem base científica pra caramba, né? E o Bert está começando a pincelar para a gente algumas delas. Talvez uma muito preciosa aqui, a filosofia e a teologia, primeira de todas. E aí agora ele está trazendo a terapia de grupos, Gestalt terapia, a terapia centrada na pessoa, e vão vir outras por aí, né? Mas é interessante a gente ver isso, porque, assim como o João também falou, né? A gente vai ver o amadurecimento desta teoria, né? E a gente vai vendo o fundo que ela vai trazendo, né? E, novamente, eu me lembro que Bert já estava conduzindo, facilitando, né, as constelações familiares na Europa. E Gunther Weber ele falou, cara, não sei se ele falou cara, né? Ele falou, a gente precisa trazer isso para as pessoas, pessoas precisam saber que isso existe. E o Bert Hellinger, ele, não sei, né? Então, vem esse primeiro livro, né, A Simetria Oculta do Amor, né, Hunter Beaumont e Gunther Weber, transcrevendo os seminários de Bert Hellinger, né? Porque Bert Hellinger sabia que era um terreno novo também. E o que acontece quando você traz o novo para o campo? Ele, ao mesmo tempo, ele é visto com receio, como ele é muitas vezes atacado, né? E assim foi indo, né? Sendo acompanhado por psicoterapeutas, por médicos, por professores, né? Lembrando que Marianne Frank, quando fazia os seus exercícios, as suas visualizações com os alunos, também se sentava em círculo, né? Isso vem muito do método de ensino tanto de Feuerstein como de Waldorf,
né, de você quebrar um pouco essa rigidez do professor estar em cima do tablado e os alunos aqui embaixo, e criar uma coisa mais circular, né, um discurso mais circular. E para isso eu indico para vocês, provavelmente vocês já assistiram o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, né, onde vocês têm exatamente esses paradigmas de uma rigidez fixa e de uma fluidez circular, que é isso que o professor tenta trazer. Vocês gostariam de fazer alguma colocação frente a essa leitura que a Cristiane fez até aqui, frente a essas colocações? Eu vejo que a Cleusa está com a mão levantada. Alguém mais? Bom, se mais alguém vier, é só levantar a mão. Cleusa, por favor, fique à vontade. É só um complemento, Renê. O Gunther, né, foi meu professor. E daí ele contou a história daquele primeiro livro, né, que o Bert era muito resistente, realmente não queria. Daí eles resolveram gravar, fizeram o escopo do livro todo, daí levou para ver se ele aprovava, né? Então, assim, era muito gostoso ver o Gunther de contar essa passagem. Muito obrigado, Cleusa. Realmente, e é fantástico, né? Esse pedacinho de história vinha aqui para o grupo. Obrigado, Cleusa, por trazer isso. Né? Eu também ouvi essa história tanto do Gunther como da Ursula Frank, né? Que era o grupo que estava lá ao lado de Hellinger, né? É. E sim, o Hellinger ele sabia que no primeiro momento ia ser bomba, né? Como isso ia ser recebido. E ele tinha medo disso cair num mau uso, né? Só que o Gunther ele falou, não, vamos, segue, né? E, logicamente, apoiado, o Gunther, a gente não pode esquecer, né, que o Gunther, ele era o editor-chefe, né, da Kaloyer, né? A Kaloyer, até hoje, na Alemanha, é uma das grandes livrarias de psicanálise e de psicologia. Né? E Hunter Bjorkman, dos Estados Unidos, também tinha muita força. Então, foram colegas, amigos, que, de certa forma, falavam, não, a gente estamos juntos, estamos juntos, vamos caminhar juntos. E que bom que fizeram esse movimento, né? Porque agora a gente está debatendo isso. E você está trazendo, que legal, que rica essa experiência de ter sido aluna de Gunther Weber. Para mim, assim, foi muito importante, né? Tipo assim, porque eu fiz aquela formação que era o Gunther, o Jacob e a Zieglinde Schneider que deu. A Cleusa está falando dos primórdios da constelação no Brasil. Uau! Era só isso para complementar. Obrigada, Cleusa. Obrigada. Isso é muito importante, né? Porque, assim, a gente está falando exatamente dos primórdios com a autobiografia do Hellinger, né? E a gente sabe que a constelação ela também teve sua entrada aqui no Brasil, né? Nós sabemos de muitos dos primeiros professores aqui no Brasil, assim como vieram muitos alemães para cá, né? Mas a gente sabe, né? Mimansa, Renato Bertatti, temos muitos dos primeiros que seguem ensinando, e tem essas histórias que a Cleusa tem aí, que falaram lá com o pessoalzinho lá atrás, né? Quando os grupos estavam se formando e essa ideia nova da constelação estava começando a pipocar, né? Em São Paulo, Goiânia, Rio de Janeiro, em Curitiba, né? Então sementes foram sendo Belo Horizonte. Belo Horizonte, sim. E assim foi. Que bom. E traga mais dessas histórias, viu, Cleusa? O nosso grupo de estudo, isso é riquíssimo. Cleusa é a história viva. História viva. Obrigado, Cleusa. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Porque eu estou vendo o horário, a gente já passou um pouco do horário. Se tudo bem, a gente encerra por hoje. Eu vou passar a palavra para a Manuela, agradecendo a Cristiane aí pela leitura, né?
E semana que vem vocês seguem aí com o colega Marcos Castro. Obrigado, Manuela. A voz é sua. Obrigada, Renê. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui hoje. Um obrigado especial à Cristiane, a todas as intervenções que vêm sempre enriquecer o grupo. Desejo uma boa noite a todos, uma boa semana e até para a semana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.